Nós temos uma ligação muito forte. Eu sinto que a gente tem alguma coisa para resolver nessa vida. Com certeza, ele foi a minha alma gêmea. Você já ouviu ou já conheceu alguém que falou esses termos? Você já pensou isso de um relacionamento? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Olá, sou o Mamito Thaís Rebeque, sacerdotisa do Templo Reino de Exu Morcego. Bem-vindo ao nosso canal. Já peço que se inscreva no nosso canal, comente sobre esse assunto e compartilhe com quem precisa saber sobre esse tema. Alma gêmea, um termo muito bonito que foi popularizado no século XIX, o termo soulmate, aonde define essa questão platônica, aonde o mito original afirma que nós, seres humanos, fomos partidos ao meio e desde então seguimos buscando muito fortemente a nossa outra metade. Tudo isso originou esse termo que nós conhecemos hoje como alma gêmea. Um termo muito bonito que tem um significado romântico profundo e que possui as suas raízes nessas ligações espirituais que nós trazemos de vidas passadas. Ligações espirituais positivas, de amor eterno e que geram laços inquebráveis pelo tempo. Esse tema inspirou filmes, novelas e seriados, tocando o imaginário coletivo de forma sempre sucinta, delicada e bonita. Mas e quando esse termo ele é desculpa para cometer abuso? E quando esse tema espiritual se torna uma ligação de tentáculos invisíveis para com uma pessoa fragilizada e a outra que a manipula? Quantas foram as vezes que você já ouviu: você não vai encontrar alguém melhor do que eu? Lá fora é mais difícil sem mim. Você sabe que não precisa sair de casa, porque aqui você tem o conforto que você sempre quis. Não precisa trabalhar, pode abandonar tudo que eu te banco. Sim, é para sempre. E você sabe que eu sou a melhor opção para você. Você já tá velha? Nessa altura do campeonato, quem vai querer você? Gorda desse jeito. Essas frases são ruins. Geraram gatilho em você? Bom, você provavelmente sofreu algum tipo de abuso psicológico. Mas a gente tem alguns degraus e algumas camadas nesses abusos que talvez precisam ser falados. É claro, eu não vou aqui nesse vídeo invalidar a espiritualidade. Eu tenho muito apreço pela espiritualidade, afinal de contas, a espiritualidade é minha vida. Eu não posso aqui desmerecer nada que seja espiritual nem ancestral. Eu tenho particularmente uma visão muito bacana sobre esse quesito de vidas passadas e é uma visão que, apesar de ter intrinsecamente essa ligação da reencarnação, não é romantizada como muitos fazem. Eu acredito principalmente no óbvio. Se você absorve o amor de outras pessoas, a fraternidade, a maternidade, enfim, por que não você absorveria as coisas ruins? O mais engraçado é que muitas pessoas colocam as coisas boas como algo que vive gerações e vidas e apenas troca de faceta carnal. Porém, espiritualmente, você continua amando a mesma pessoa. Mas e o ódio? O ódio ele não é infinito, não? Por que ninguém fala sobre isso? Quando a temática espiritual transcende a barreira
plena da sutileza energética e invade o campo da materialidade, da manipulação, a gente começa a entender que muitas vezes pequenos detalhes podem e serão usados contra você. Então fica até o final para que você possa entender o que eu vou colocar aqui. Sabe aquelas mulheres que acreditam que vão salvar o relacionamento? Sabe aquelas pessoas que juram que as pessoas irão mudar? Sabe aquele homem que perdoa a traição e segue como se nada tivesse acontecido? Isso são sintomas de dependência emocional. É uma palavra muito pesada, dependência, porque parece algo ligado a vício. E é. A dependência emocional, ela é muito crítica e ela gera situações de ansiedade, depressão, dificuldade de quebra de vínculos, e essas manipulações não ajudam em nada. Então, você vai ver que além de frases que eu já disse anteriormente, você vai ter níveis como: nós temos ligações em vidas passadas. Com certeza nós fomos amantes. Sem dúvida nenhuma, isso que a gente está vivendo hoje era para ter sido vivido no passado. Isso acontece por vários motivos. O motivo principal é que muitas vezes o manipulador, ele analisa o manipulado, analisa a sua vítima e percebe os seus traços. Como assim? Se você demonstra que tem uma facilidade em acreditar em coisas sobrenaturais, esotéricas, místicas, é uma pessoa mais aberta, talvez o manipulador vai usar isso a seu favor. Ele vai utilizar de termos como alma gêmea, reencarnação, dívida eterna, dívida de gratidão e outras terminologias ligadas ao que você acredita. Não muito diferente do que acontece em algumas pessoas que convivem com relacionamentos tóxicos, mas têm uma base cristã, protestante, aonde às vezes suporta certas situações de traição, humilhações e até violência, e em resposta diz que Deus não permite o divórcio. Cuidado! O patriarcado se esconde em diversas facetas espirituais, não somente no cristianismo. E é claro que a gente não pode tirar a potência do jovem místico ou do esquizotérico quando o assunto são relações de alma. Técnicas infalíveis como a apometria, constelação sistêmica, tudo isso, quando é feito a bel prazer por qualquer pessoa, acaba trazendo problemas. Veja, muitas das vezes que eu já atendi mulheres, e olha que eu atendo há muito tempo, eu tenho aí, só de taróloga, mais de 15 anos de experiência. E eu posso garantir que o papo é sempre o mesmo. Fui numa cartomante e ela me disse que eu e o fulano temos uma ligação de vidas passadas. Fiz uma sessão de apometria e foi revelado que eu e o ciclano temos algo muito profundo a resolver. Já fomos amantes em outras vidas. Fiz uma sessão de constelação familiar e eu descobri que eu tenho que perdoar os padrões negativos do Beltrano. Porque, na verdade, ele só está repetindo o que passou com seus pais. Cuidado! A espiritualidade, ela também pode ser tóxica. Muito cuidado com esses conceitozinhos de perdão, baseado em passar por cima de situações tóxicas, abusivas e de violência. Vale ressaltar que a violência, ela não é somente física, é a violência mental, emocional. Então existem várias formas do agressor manipular você. E por que eu estou falando agressor e não agressores no sentido de homem e de mulher? Porque esse vídeo ele é especialmente dedicado às mulheres, aonde assim tampam o ranking de 95% de pessoas que procuram
serviços místicos, holísticos e oraculares para falar sobre assuntos relacionados à emoção, a relacionamentos e sim, pasmem, a esse tipo de assunto. Nós não podemos excluir os homens que também são vítimas de pessoas manipuladoras, emocionais. Isso existe, tá, gente? E não é aqui uma coisa elitista e nem voltado para gênero. Mas, infelizmente, com essa atual crescência, né, de feminicídio e denúncias até mesmo de abusos psicológicos, entre outros, que ultimamente nós temos visto pessoas que nem sequer se pronunciavam hoje se pronunciam sobre esse assunto. Então é importante que eu, como Mameto de Quimbanda e sacerdotisa, possa também emitir a minha opinião mediante a coisas que eu já vivenciei durante todos esses anos. E essa questão de alma gêmea, essa questão de ligação intrínseca de vidas passadas é um manifesto primordial de manipulação tóxica de relacionamento abusivo, ou seja, red flag total. Muito cuidado, pessoal, com essa falácia, com essa projeção. Sabe o que eu já vi? Olha só que coisa interessante. Pessoas que utilizam esses termos esotéricos para poder validar stalker. Pois é, para validar perseguição e para validar humilhação. Recentemente, eu conversando com uma consulente, ela me relatou que acreditava que uma pessoa da vida dela era essa tal alma gêmea e que eles tinham uma ligação energética e espiritual muito profunda. E sabe o que ela me relatou também? Que se conhecem há mais ou menos 7 anos. E nessa data de hoje do vídeo, estamos em 2025, ela relata que desde então permaneceu solteira. Mas sabe o que aconteceu com o nosso amigo? Já é o 6º ou 7º relacionamento que ela acompanha via rede social. E sabe o que mais? Misteriosamente, essas pessoas que ele arruma, ele sempre dá um jeito de esfregar na cara dela, que por motivos mágicos, parece que ele sempre vai nos mesmos lugares que ela frequenta. Ora, será que as cidades são tão limitadas assim? Aí você pode me dizer, aonde eu moro só tem 2 baladas, um barzinho. Mas é interessante, porque essa pessoa não me parecia de uma cidade pequena. Será que só existia aquela balada, aquele local para você ir? Não fica muito estranho? Muita coincidência? Outra forma de manipulação é a famosa coincidência, para parecer que tudo aquilo aconteceu de forma mágica. Isso cria laços e cria a sensação de que vocês têm algo em comum. Muito cuidado, principalmente com as coincidências muito marcantes. Como, por exemplo, você gostar de uma comida e essa pessoa também gostar. Tudo que você for dizer, a pessoa já complementa. Isso nem sempre é ligação espiritual. Na maioria das vezes, essa pessoa já estudou seus padrões, já observou suas redes sociais, já analisou tudo que você faz e resolveu ser o seu espelho. Essa é a técnica mais antiga de manipulação. Querer parecer-se com a vítima. Muitos manipuladores usam essa técnica a ponto de se anularem perante a realidade deles, ou seja, deixando de gostar das coisas que realmente gostavam originalmente e passando por um período a gostar de tudo que o parceiro gosta. O que muitos por aí chamam de love bomb. É aquela pessoa que faz de tudo por você. Cuidado, red flag de novo. Cuidado, nem sempre isso é uma coisa espiritual, nem sempre é ligação e nem sempre é algo que é para ser levado em conta. Então você quer dizer, Mameto, que eu não posso acreditar em amor à primeira vista, nem em coisas muito bonitas, e nem em pessoas que sejam gentis, que me presenteiam, que me levam para lugares legais e inesquecíveis? Não estou dizendo isso.
Eu só estou dizendo para que você haja sempre com uma cautela em relação a isso, principalmente pessoas que você não conhece, né? Pessoas que você conhece via internet, aplicativos de relacionamento, pessoas que você realmente acha perfeito demais. E isso não significa que você tem que se tornar uma pessoa amarga, que invalida os outros. Não é isso, gente. De forma nenhuma. Esse discurso não é contra o amor, mas contra os mecanismos manipulatórios que as pessoas utilizam para assim infringir dor ao outro. E sim, elas usam espiritualidade e ligações kármicas para isso. Então esse vídeo é para te alertar que nem tudo é belo, nem tudo que reluz é ouro, e às vezes o que parece ouro, na verdade, é só pirita, o ouro de tolo. Então sim, eu sou muito a favor do amor, acredito na espiritualidade e acredito sim que os grandes amores podem transcorrer tempo, espaço, encarnações, porque eu acredito que o amor, ele vem da alma. Então esse conceito de alma gêmea que a gente conhece hoje, talvez ele seja real, mas é usado de forma distorcida, não só por pessoas que têm dependência emocional, como manipuladores, e também por pessoas que são profissionais da área da espiritualidade, que usam esses termos para poder vender cursos, vender atendimentos e manter, às vezes, aquela pessoa sobre o domínio das suas esquisitices e maluquices esotéricas. Aonde muitas vezes você está atendendo uma pessoa que está sob o domínio tóxico de uma relação narcisista, de uma relação, às vezes, com uma pessoa com psicopatia, e você simplesmente ignora isso. Então você falhou miseravelmente como terapeuta holístico, terapeuta místico, tarólogo, o que você quiser. Enquanto você validar comportamentos tóxicos com ligações de alma, você não está sendo terapeuta. Você está sendo mais um que avalia aquilo, mas acaba validando como uma experiência única, mesmo percebendo os níveis de toxicidade, como esse caso que eu acabei de contar. Um adendo, você sabe o que é o gaslighting? Bom, esse é um termo mais moderno que caracteriza alguns passos da manipulação. Essa técnica manipulatória, ela visa transformar a realidade. É o que a gente chama de criar memórias falsas. Por exemplo, nós temos alguns estágios, como a negação. A pessoa que manipula, ela nega ter feito, dito algo, e sempre dizendo, mas eu não fiz nada para você. Você simplesmente está tirando isso da sua cabeça. Você é maluca. Você está de TPM. Você está estressada. Lá vem você com a sua TPM, sei lá o quê. Cuidado. Muito cuidado com esses termos. Isso está incluso no gaslighting e é um sistema de manipulação para invalidar os seus sentimentos e suas memórias. Cuidado. E aí a gente já entra na desqualificação, aonde a vítima se sente louca, confusa e, é claro, vai colocar a culpa em si mesma. Porque a ideia é essa. A ideia sempre é que a pessoa vítima da manipulação não perceba, senão não seria manipulação, não é? Então essas técnicas de gaslighting são aprimoradas e transformadas em algo espiritual. Como do tipo, você tá maluca? Você nunca faria isso com você, sendo que você sabe que nós temos uma ligação de alma. Para de ser maluca. Eu nunca faria isso com você. Nós somos almas gêmeas. Nós não devemos brigar. Eu te amo. Então as coisas são substituídas, as peças são substituídas. Mas é claro, eu não posso invalidar que às vezes a vítima acaba acreditando nessa questão de alma gêmea sozinha. Não necessariamente tendo esse conto do vigário contado pela pessoa que está a manipulando. Vamos dar um exemplo? Às vezes a pessoa nunca falou sobre isso. Às vezes ela nunca nem sequer ouviu esses termos. Mas como ela já sofre o gaslighting, né, a questão da manipulação, a violência emocional, e ela já tem aí um quadro
né, de dependência emocional, de dificuldade de enxergar a realidade por conta realmente de traumas, é uma pessoa mais fragilizada ou alguém que está passando por uma situação onde não percebe essa manipulação, às vezes ela vai procurar na internet, ela vai procurar em rede social, ela vai procurar ajuda espiritual. Se ela vai para o cristianismo, ela encontra o pastor, que traz a Bíblia como ferramenta de manipulação. E traz, assim, à tona as questões de tudo é proibido. Deve honrar o seu marido, a esposa sábia edifica o seu lar, mesmo se isso signifique apanhar e ficar com os olhos roxos. Mesmo que isso signifique contrair sífilis por conta de o seu marido maravilhoso ter ido na rua e ficado, sabe lá se Deus, com quantas mulheres ou homens, não é? Muito possível. Edificar o seu lar significa ser humilhada? Ser chamada de gorda, incapaz, doente, psicótica, esquizofrênica? Se resumir apenas a uma paredeira de 4, 5 filhos, e quando você tá numa situação onde chega a um nível de exaustão por conta das crianças, você simplesmente deixa ela de lado por uma pessoa mais nova, e você acaba perdoando quando ele pede perdão, porque Deus ensina que o casamento é para sempre. Mas aí, a gente tem o não cristão. A gente tem a pessoa que busca isso dentro de um auxílio espiritual. Canais, redes sociais de pessoas famosas que afirmam que as ligações de alma são reais, muitas vezes falam isso de forma genérica. E quando essas pessoas buscam esses gurus da internet, o jogo deles lá, o trabalho deles, a mesa radiônica, sei lá que diabo que eles utilizam, sempre dá a mesma coisa. Essa sua relação, ela é uma relação kármica, fulana. Você deve entender que faz parte do processo e você tá para libertar ele. Ele fez o que a pessoa queria ouvir. Normalmente uma pessoa que tem dependência emocional, até mesmo uma mulher, no caso, que tem dependência emocional, ela vem de uma relação, muitas vezes, com uma família narcisista. E muitas vezes, na maioria das vezes, essas mulheres foram sempre minorizadas, menosprezadas dentro de sua própria casa ou sofreram violência e abuso dentro do seio familiar ou de pessoas próximas que deveria ali acolher essa criança ou adolescente. Então, quando você faz isso, você valida um comportamento que ela já está acostumada. Por quê? Pessoas assim acreditam que a forma de amar é essa. Elas acreditam que serem ofendidas o tempo todo, serem chamadas de gorda, de louca, de incapaz, de burra. Você tem subemprego, você é um lixo, você tá gorda, esse tipo de roupa não serve em você. Elas acreditam que esse é o tipo de relacionamento. Por quê? Se mamãe e papai tratavam ela assim, se tio e titia tratavam ela assim, é super natural. Ou seja, a forma de amar. Então, quando você, terapeuta holístico, místico, esotérico, esquizotérico, valida esse termo, você está dando o carimbo e o aval para essa pessoa que já acredita que isso é amor, a vestir a roupa do super-herói. Agora essa pessoa, ela vai vestir a roupa de herói e vai dizer: eu vou salvar o meu relacionamento. Ele precisa de mim. Porque como nós temos essa ligação espiritual, essa ligação maravilhosa emocional, eu não posso deixar ele agora. Afinal de contas, nós temos que resolver pendências do passado. E eu sei que eu vou corrigir ele. Ou seja, você acaba validando esse pensamento que já acontece normalmente com essas pessoas que sofrem abusos emocionais físicos e acabam dizendo: ele vai mudar. Eu tenho certeza que ele vai mudar. Você já ouviu isso de alguém? Você já falou isso alguma vez? Você pode estar sofrendo abuso. Deixa eu te contar uma coisa. Ele não vai mudar. A pessoa que te agride, ela não vai mudar. A pessoa que te ofende, que te trata como lixo, ela não vai mudar. A pessoa que te chama de gorda,
depois de te dar flores e bombons, ela não vai mudar. Porque ela precisa manter você no limbo, sempre recebendo esse pouco carinho. E, mais uma vez, vamos falar sobre espiritualidade? No assunto da espiritualidade, a gente entende que existem algumas linhas diferentes de pensamento, né, espiritualizadas, que vão pregar a reencarnação sempre de uma forma mística, e outras mais científicas, outras mais explicativas, mas sempre evidenciando a palavra karma, ou até mesmo ligações invisíveis, carga de vidas passadas. Então tudo isso vai ser usado para justificar muitas vezes falhas humanas, situações negativas e falhas de caráter. E sim, eu acredito plenamente que existam coisas que você traz de vidas passadas, situações, aprendizados. Afinal de contas, você não teve uma vida só e você não viveu apenas naquele momento. Então é muito idiota acreditar que a gente só tenha uma experiência. A experiência espiritual, ela é extremamente válida e ela traz como ferramenta de autoconhecimento, evolução. E sim, nós trazemos ligações com pessoas, mas quem garante que você só foi bom a vida toda? Mas quem garante que você só foi bom ou boa nas vidas? Quem me garante que você não foi uma pessoa cruel, uma pessoa maldosa, um sacerdote ruim, uma bruxa, um feiticeiro, um guerreiro, um assassino? Por que sempre você tem que ser bom? Por que sempre as pessoas que se relacionam com você são muito lindos e maravilhosos? Por que não ter angariado inimigos? Qual é a chance de você ter mais inimigos do que amigos? Qual é a chance de você ter mais pessoas que odeiam você do que gostam de você? Você então é tão perfeito que todas as suas vidas você foi rei, rainha, você foi alguém muito importante. E se você foi um rei e rainha, deixa eu te contar uma coisa. 90% dos nossos reis e rainhas que conhecemos na história eram detestados pelos seus súditos. Alguns tolerados, respeitados até a página 2 por aqueles que conviviam, mas eram odiados, sejam pelos seus súditos ou sejam pelos seus inimigos. Acredite, ninguém vai ter mais inimigo do que reis e rainhas. Então pode tirar esse cavalinho seu místico da chuva, que você com certeza foi mais odiado do que amado. Nós temos que aceitar isso porque nossas relações humanas não são fáceis. Ah, mas agora eu tô falando de uma coisa que você não vai gostar de ouvir. Agora, se você foi um escravo, uma escrava, e se você foi um feitor, um senhor de escravo, qual é a chance de você ser amado realmente? Qual é a chance de um escravo que foi arrancado do seio da sua família ter algum tipo de amor? Não é mais fácil ter desavenças? Qual é a chance de um sacerdote que aprisionava espíritos, que fazia maldade para os outros, que só fazia o mal ou que enganava, ter amizade hoje? E eu não estou dizendo que você seja isso, mas você já parou para pensar que você sempre quer ser algo bom? Se você era um nobre camponês que colhia lenha no fundo de sua casa, quem me garante que o seu vizinho não era seu inimigo e queria roubar suas cabras, suas terras? Quem me garante que você tinha uma mulher que te amava, que não queria te envenenar quando você saísse? Quem me garante que essa pessoa que você diz hoje que você ama não foi alguém que lhe traiu e te magoou e voltou para se vingar? Quem me garante isso? Quer dizer então que só existem laços positivos? Seu pai e sua mãe são amores, mas podem te ferir. Podem ser narcisistas, podem trazer traumas, mas o seu namorado, marido, esposa não pode. Interessante isso. Ou seja, você entende que esse lance espiritual de vidas passadas às vezes pode ser um engodo que pode despertar dentro de você essa dependência emocional, essa dificuldade de aceitar que amor não é receber o mínimo, mas o amor é uma troca. É uma troca que valida emoções e que muitas vezes você percebe por esses depoimentos que a gente ouve que as pessoas se contentam com migalhas.
Então, quando a gente tem essa versão espiritual que sim, pode vir do agressor, mas também pode vir da vítima. Nem sempre o agressor vai usar o termo alma gêmea, ligação espiritual. Muitas vezes, a pessoa que é a vítima, ela usa esses termos numa busca desesperada de validar as suas emoções e validar aquilo que ela está fazendo, que é supostamente vencer, que é supostamente mudar o seu agressor. Muito cuidado quando se fala disso. Sim, a espiritualidade existe, a magia existe, as ligações ancestrais, as ligações de alma existem, tanto boas como ruins, principalmente. E elas servem não para validar comportamentos ruins e bons, mas para que você possa, sim, não repetir os erros. Para que você possa reconhecer um pouco de você no outro. Para que você possa reconhecer que muitas vezes deixar as pessoas irem embora é muito melhor. Não gera vingança, não gera mágoa e também não gera trauma. Como eu reconheço, então, minha alma gêmea? Essa ligação de alma? Bom, se ela realmente é uma pessoa que te ama e te amou durante vidas e vidas, mal ela não vai te fazer. Então, uma pessoa que larga você, arruma 300 pessoas, esfrega na sua cara, humilha você, maltrata você, te chama de gorda, te chama de feio, te chama de incapaz, te chama de broxa, será que ela é tua alma gêmea mesmo? Será que essa ligação de alma que você sente, que você acha que é de alma, na verdade não é o seu próprio emocional se vinculando e projetando isso no outro como forma de defesa? Essa sua dependência emocional, será que ela não chegou a um ponto em que você acredita que encontrou a sua alma gêmea quando na verdade você está em cárcere privado dentro de sua própria casa? Pense bem, uma pessoa que você diz amar acima de tudo, que é parte de você, metade de você, como que essa pessoa poderia tratar você? Será que essa pessoa vai tratar você como você se trata, já que ela é sua metade? Já que vocês se parecem tanto, será que você tá curado ou curada para poder receber essa pessoa na sua vida? Será que você, nesse momento, vai encontrar essa pessoa? Será que ela não tá tão doente quanto você? Será que ela também não passou por divórcios, por traições, por situações ruins na vida dela? Já que vocês são metade, vocês podem ter traumas parecidos ou iguais, não é? Tudo isso é para você pensar. Será que o que você está vivendo hoje é uma ligação de almas ou é um cárcere privado disfarçado de amor da vida eterna? Mas e você? Já ouviu isso? Já conheceu alguém que passou por isso? Até agora você imaginou que isso só acontecia dentro de searas evangélicas. Você sabia que a espiritualidade pode ser usada negativamente nesse sentido? Por isso, muito cuidado antes de procurar tratamentos espirituais e de se basear no que os outros dizem. A maioria só passa informação vazia e valida, dando palco para maluco, para esse tipo de gente. Então, a manipulação, ela é um tentáculo invisível que usa e tece suas teias sempre de acordo com suas vítimas. O manipulador, ele nunca usa um padrão. Ele vai usar o seu. Porque o manipulador normalmente tem traços de psicopatia e traços de narcisismo. E esse narcisismo, ele é algo para ser dito de forma sucinta. Todos nós precisamos do nosso ego. Para quem não sabe, esse conceito psicanalítico de id, ego e superego, inconsciente, superego e ego, ele é um conceito que faz um mapa de como a nossa mente funciona. Então, nós temos o ego,
que é a forma com que nós nos apresentamos para o mundo e as pessoas nos enxergam. O superego ou frenador, que é aquilo que nos impede que os nossos pensamentos intrusivos hajam. Como, por exemplo, xingar o seu chefe no final de semana quando ele pede para você cumprir seu banco de horas. E nós temos o nosso inconsciente, que é a zona abissal da nossa mente, aonde é suprimido nossas memórias, nossas vivências e nossos traumas. O papel do superego não é só impedir que você xingue o seu chefe, mas ele também impede que esses conteúdos malucos, inconscientes, que muitas vezes são distorcidos pelo tempo e até suprimidos por N motivos de traumas e de tempo que se passou ou de situações, venham à tona. Por isso que a gente costuma ouvir muito a palavra tal coisa me deu gatilho. Mas gatilho de quê? O que é esse gatilho? O que ele faz? O que ele transforma? O que ele é? De onde ele vem? Isso é o que está no seu inconsciente. Então, muitas vezes, quando a gente fala, você está fazendo isso inconscientemente. E esses assuntos de alma, espiritualidade, transmutação, tudo que lida com luz e sombra é 100% inconsciente. E causa um furor muito grande em pessoas que se interessam por esse tema. E assim como esse hábito que se tem algumas pessoas de querer salvar as outras através de ligações espirituais imaginárias, também é uma situação de transtorno do próprio ego, porque satisfaz aquilo. O ego é tudo que dá prazer, é tudo aquilo que nos mantém ali satisfeitos. Não existe ser humano sem ego, não existe quebra de ego. Existe trabalho de ego e trabalhar a sua humildade. É compreender que o ego ele faz parte da construção mental, mas ele deve permanecer na humildade. Não existe quebra de ego. Essa é outra coisa que te vendem, que é mentira. Você precisa do ego para viver, você é você. Se você deixa de ser você, quem você será? Despersonalização? Aí a gente vai entrar em outras coisas mais sérias que não vêm ao caso. Mas acredite, você precisa do seu ego, faz parte. O ego não é o seu inimigo, ele faz parte. Ele é o que te mantém vivo, é o que te dá prazer, a vontade de crescer, a vontade de comprar um carro, comprar uma casa, comprar uma coisa nova, um computador, um telefone, pintar as unhas. Isso é o ego, faz parte da vida. Impossível, você não é um ser humano, você é outra coisa, você é um não nascido, né? Você é um ser que não é humano, porque todo ser humano possui isso, certo? Então, quando você vê pessoas que tentam salvar as outras, é um transtorno do ego, é onde a pessoa tem tanta convicção que essa é a melhor forma de amar alguém, que ela acaba acreditando que transcorrendo toda essa situação, no final a pessoa vai mudar e elas ficarão juntas para sempre. E por outro lado, o manipulador narcisista, ele acredita que só vale o que ele pensa, o que ele sente, e você não tem valor nenhum. Você é louca e você não merece atenção. Olha só que jogo incrível que é uma relação. Quando isso entra na espiritualidade, isso pode se tornar uma ferramenta de manipulação avançada, aonde ou o agressor vai usar isso contra você, ou você vai acabar buscando isso para validar os seus sentimentos, já que eles não são validados, ou algum maluco esotérico vai virar para você e dizer: vocês têm uma ligação de alma. Não desista dele. Perdoe as suas traições. Jesus não permite divórcio. O que Deus uniu, só Deus separa. Não é verdade? Tudo isso para embasar o machismo, a manipulação e a agressão contra a mulher estrutural em nossa sociedade. E isso não é diferente quando o assunto é espiritualidade. Quando a gente fala, então, de ligações passadas, elas são válidas, tanto que a gente vai ter aí o déjà vu, por exemplo, que é aquela coisa, aquela sensação que você tem, que conhece aquele lugar, aquela pessoa, que você já fez aquilo, que por mais que alguns afirmem que isso são padrões mentais, a gente sabe que muitas das vezes não é. A gente vai ter isso em manifestações em pessoas que nunca foram para um determinado lugar e conhecem aquele local como se já estivessem lá. Então isso é muito normal porque faz com que o nosso cérebro tenha esses lapsos de memória de vidas passadas.
Essas memórias de vidas passadas não estão no nosso inconsciente humano. Eles estão num lugar bem diferente, numa caixinha mais mágica chamada alma. E muitas vezes a pessoa consegue, por afinidade, por sensibilidade, acessar essas memórias, só que de forma totalmente bagunçada e fragmentada, gerando sentimentos, emoções, pensamentos que não são dela e situações bem distintas. Mas não confunda isso com abuso. Os sentimentos mediúnicos são genuínos, as emoções de conhecer uma pessoa que é a sua ligação é genuína. Não tem coisa melhor do que você ter a sensação de que você conhece aquela pessoa realmente e isso é recíproco. E você percebe a fluidez da relação, da amizade. Então você percebe que existe fluidez na amizade, a sinceridade no amor. Tudo flui, não existe aquela tensão, né, aquela desconfiança. Então você percebe que já existe ali uma questão de, pô, eu já te amei, já te amo, e tá tudo bem. Então isso é possível. Assim como você vai ter pessoas que te odeiam do nada, que aprontam com você, você fala, mas por que você fez isso? São, às vezes, pessoas que voltam pra se vingar, isso é possível? É. Mas não pode ser usado para validar comportamento ruim do amiguinho, do coleguinha. Não pode justificar abuso com vidas passadas. Então repitam comigo, não vamos justificar abusos com ligações espirituais, permissões de livros religiosos, não vamos confundir. As ligações genuínas existem, as ligações energéticas existem, tanto para o bem quanto para o mal. Mas você deve perceber em que ponto que isso transgride o que é real, o que é mental e o que é espiritual. E você, sabia disso? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto e não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Espero te ver de novo em nosso canal. Até lá!